Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora um assunto aí da mecânica. Vamos falar agora sobre a parte de choques, tá? Mas não é choque elétrico não, é choque mecânico, viu, Luciano? Choque mecânico. Então, o que acontece? Eu fiz aqui na lousa um esquema típico de um choque. Bom, um choque, assim como várias outras coisas que acontecem na nossa vida, você tem o antes, o durante e o depois. Então, no exemplo que eu coloquei, o que acontece? Você tem aqui dois corpos A e B, tá certo? Esses corpos estavam com velocidades constantes VA e VB. Bom, claro que para ter choque, o A precisa ter uma velocidade maior que o B. Então, esse é o antes. Aí o que vai acontecer, pessoal? Eles vão aproximando, 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 até que você tem um choque propriamente dito, que é o durante. E ó, gente, uma coisa importante, esse durante, ele é muito rápido, tá? Para você ter uma ideia, ele dura da ordem de 10 a menos 2 segundos. Então eu não estou dizendo que é exatamente 10 a menos 2 segundos, mas é da ordem de 10 a menos 2 segundos, tá? 0,01 segundo, 0,02 segundo. Nossa, professor, mas um durante assim, tão rápido, não deve ser nada interessante? Gente, vamos parar com esse preconceito, tá? De achar que o durante rápido não é interessante, porque daqui a pouquinho você vai ver que a coisa mais interessante que acontece no choque é justamente aqui no durante, tá? Mesmo sendo rápido, hein? Ainda hoje não percam. E aí você tem aqui o depois. O que aconteceu depois? E ó, sempre vai acontecer? Não, isso é só um exemplo. O A e o B continuaram na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Só que, o que a gente percebe que aconteceu aqui? As velocidades mudaram. Então, o A passou de VA para VA', enquanto que o B passou de VB para VB', ok? E, pessoal, qual que é o problema típico de choque? O problema típico de choque é, sabendo o antes, descubra o depois. Sabendo as velocidades VA, VB antes, descubra as velocidades VA', VB' depois. Claro que também ele pode eventualmente dar o depois e perguntar o antes, mas a cara de um problema de choque basicamente é essa. Dado o antes, calcule o depois, ok? Bom, para a gente classificar um choque, gente, existem basicamente 3 formas de você fazer isso. Você tem um choque chamado elástico, também conhecido com o nome de perfeitamente elástico ou totalmente elástico, mas o nome mais comum que a gente tem é elástico mesmo. Aí você tem um choque chamado inelástico, que também pode vir com o nome de parcialmente elástico ou parcialmente inelástico. Sempre que for parcialmente, é esse do meio. Mas o nome mais comum que a gente encontra por aí é inelástico mesmo, tá certo? E finalmente a gente tem um choque chamado perfeitamente inelástico ou totalmente inelástico. Pois bem, gente, quais são os critérios que a gente tem para diferenciar um choque do outro? Olha, se você por acaso está pensando em conservação da quantidade de movimento como critério, saiba que não é esse o critério. Por quê? Porque, gente, para os 3 choques, você sempre vai ter o quê? Conservação da quantidade de movimento. Tanto para o elástico, como também para o inelástico, como para o perfeitamente inelástico, tá certo? E por que acontece isso? Vem comigo aqui, ó. A gente tem uma aula anterior que fala sobre conservação da quantidade de movimento. Se você não está muito por dentro, depois, ou até agora, dá uma olhadinha lá, para você se inteirar melhor desse assunto. Mas a ideia é a seguinte, quando que a quantidade de movimento vai conservar? Sempre que você tiver um sistema chamado isolado, tá? E o que é um sistema isolado? É aquele sistema no qual só forças internas ao sistema atuam, ok? A resultante externa é nula, então só forças internas atuam. Bom, se você imaginar o sistema formado pelos 2 corpos, pegando o intervalo de tempo entre o imediatamente antes e o imediatamente depois, que aliás é bem pequenininho, né, da ordem de 10 a menos 2 segundos, gente, as forças que realmente estão atuando
Quais são? A força que A aplica em B, que B aplica em A. E aí, no caso, você tem o quê? Forças internas ao sistema. Então, a resultante externa, ela é nula ou desprezível nesse intervalo de tempo durante o choque, ok? Então, pessoal, não importa como é a batida, pode ser bater de frente, bater um atrás do outro, de lado, sempre você vai poder fazer essa análise de que só forças internas atuaram, portanto, ó, importante, a principal característica de todo e qualquer choque, qual que é? É conservar a quantidade de movimento do sistema, tá? Problema de choque, problema de colisão, a primeira equação que você escreve, Q antes igual Q depois. Tudo bem? Lembrando que isso vale para o sistema, tá? Que no caso é formado por A e B. Então, quem que é o Q antes? Quantidade de movimento do A mais do B antes. Quem que é o Q depois? Quantidade de movimento do A mais do B depois. Tudo bem? Na verdade, pessoal, o critério que a gente tem para classificar um choque não é a conservação da quantidade de movimento, e sim a conservação ou não da energia, tá? No caso, né, a energia cinética do sistema. A gente aqui não tem necessidade de pensar em energia potencial, porque a altura vai ser basicamente a mesma antes e depois. Então, olha só, um choque que nós chamamos de elástico é o choque no qual, além de você ter conservação da quantidade de movimento, você também tem conservação da energia cinética do sistema. Ou seja, energia cinética inicial do A mais a cinética inicial do B é igual à cinética final do A mais a cinética final do B. Então, ó, lembra que para esse assunto, tudo é para o sistema, tá? Uma coisa, pessoal, esse choque elástico é o choque que mais aparece em prova. Mas, se a gente for pensar no dia a dia, é um choque que praticamente impossível acontecer no dia a dia. Ele é muito mais teórico do que prático, tá certo? E por que isso? Gente, a explicação é justamente o que acontece aqui no durante. Que eu até tinha comentado com vocês que era rapidinho, mas que era bem interessante. Então, o que a gente pode pensar aqui, ó? Vamos pensar o que acontece nesse durante, ó. Eu vou procurar fazer em câmera lenta, tá bom, Luciano? Vou ligar o recurso câmera lenta aqui. Então, olha o que acontece, ó. Ficou bom, né? Mais ou menos? Fazer de novo, farei de novo. Vamos lá. Câmera lenta. Bom, pessoal, é o seguinte. Mesmo sendo muito rápido, 10 a menos 2 segundos, esse durante, pessoal, acontecem várias coisas interessantes. O que vocês perceberam? A primeira coisa que acontece quando um corpo colide com outro é que ambos se deformam. Então você tem aí a primeira fase, chamada fase de deformação, tá? Os corpos se deformam. Chega uma hora, pessoal, que para de deformar e começa a segunda fase, chamada fase de restituição, na qual os corpos vão voltando a ser como eram antes, ou mais ou menos parecido como eram antes, tá? Gente, vamos lá. Quais são os motivos que você tem aí para não acreditar que a energia vai ser igual? Ou seja, para que você tenha tido uma perda de energia. Gente, primeira coisa, ó, quando dois corpos batem, você sempre ouve um barulho. Só de você ouvir um barulho, isso aqui já não é mais exatamente verdade, por quê? Porque parte da energia virou energia sonora. Esse é o motivo. Outra, nessa de deformar um em relação ao outro, você tem o quê? Uma baita de uma esfregação. E quando você tem esfregação, você tem o quê? Você tem atrito, e o atrito dissipa energia na forma de calor. Então vai contando, ó, parte vira energia sonora, parte vira calor. Outra coisa, eu falei que deforma e volta ou do jeito que era ou mais ou menos. Por quê? Porque às vezes deforma e não volta. Você gasta energia para deformar e depois, se não volta, essa energia também é perdida. Então perceba que você tem vários pequenos motivos para não acreditar
que na prática vai ocorrer esse choque. Mas, repito, é o que mais aparece para a gente em prova, tá? E cá entre nós é uma boa isso aqui aparecer na prova, porque é uma informação a mais que você tem, né? Do fato da energia cinética se conservar. Tudo bem? Bom, o choque que mais você tem no seu dia a dia é o choque inelástico. Então, qual é a característica dele? A energia antes é maior que a energia depois. Pô, professor, por que maior? Parte vira energia sonora, parte vira calor, parte você gasta para deformar e não devolve. Agora, apesar de ser o choque que mais ocorre no dia a dia, é o que menos aparece em prova e ainda bem. Por quê? Porque aqui você sabe que perde, mas não exatamente quanto. Então melhor cair o elástico do que o inelástico. Outra coisa, gente, a não ser que seja um caso muito particular, não dá para diferenciar esse desse, a não ser pela conta, tá? Visualmente, a não ser que seja um caso muito particular, não dá para diferenciar esse desse, a não ser fazendo a conta, calculando as energias. O único choque, pessoal, que você bate o olho e você sabe que foi ele que aconteceu, é o perfeitamente inelástico. Por quê? Porque ele tem uma característica marcante. No perfeitamente inelástico, os corpos batem e grudam. Então, sempre que você tem uma colisão que bate e gruda, é o perfeitamente inelástico. Bom, ele conserva também a quantidade de movimento, como todos os choques. E a energia, pessoal, antes também é maior que a energia depois. Só que aqui, pessoal, esse choque é o que mais perde energia. E por que é o que mais perde? Porque como ele bate e gruda, você não tem o quê? A restituição, tá certo? Bom, espero que você tenha aprendido um pouquinho aí sobre choques. E eu, se fosse você, daria uma olhada na próxima aula, que complementa esse assunto, que vai falar sobre coeficiente de restituição. Valeu, gente, obrigado, até a próxima.